Início de ano, e mais uma vez a gente começa de novo algumas coisas. Começa de novo alguns projetos, começa de novo o regime, começa de novo o orçamento, começa de novo a dizer que agora nós vamos começar de novo, e por aí vai. Começar de novo é uma palavra que acompanha a nossa vida muitas e muitas e muitas vezes. E talvez você já percebeu o quanto na sua vida o começar de novo faz parte. E esse nosso tema tem sido o tema que já começou, que já abriu o nosso ano, e fomos semana após semana falando sobre começar de novo. Olhando para os personagens que começaram uma caminhada de fé, que a Bíblia diz que são os pais da fé, que são os pioneiros da fé, poderíamos assim dizer, aqueles que começaram uma caminhada com Deus. Estamos olhando um por um deles no livro de Gênesis, para ver sobre essa história de começar de novo. E ainda falávamos semana passada sobre essa questão de começar uma caminhada de fé como algo que dá um sentido para a vida. E um versículo que é muito importante para nós entendermos isso é Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia vai nos falar em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o que é fé. E ela vai dizer, fé é a certeza de coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Certo? Assim a Bíblia define fé. Coisas que você não vê, mas que você espera. E aqui a Bíblia vai dizer, então como eu vivo essa fé? Como que na minha caminhada, como que na minha vida, como que eu vivo essa fé? E ela diz duas coisas. Primeira, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Viver por fé significa, eu acredito que Deus existe. Viver por fé significa, eu sei que Deus recompensa aqueles que o buscam. Mesmo que às vezes seja quando você vem e recebe uma notícia que está demitido. Mesmo que às vezes é quando você pede por muito tempo uma oração, essa oração não é respondida. Mesmo naquelas vezes que você talvez, diante das circunstâncias que te rodeiam, você pergunta, será que Deus existe? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus me ouve? Ou será que Deus existe para os outros, mas Ele esqueceu de mim? E a Bíblia nos diz, fé é certeza de que Deus existe e de que Ele recompensa. Como isso se desdobra na vida de cada um é diferente. E esses pais da fé, esses personagens da fé que nós estamos olhando nessas semanas, nessas séries, são impulsos e incentivos para nós entendermos pelo menos duas coisas sobre o que é começar de novo e dar início e seguir numa caminhada de fé. E a primeira delas é, eles não eram homens perfeitos. A fé não tinha a ver com o que eles faziam, mas com o Deus que eles acreditavam. E a segunda coisa, todos eles tiveram situações que colocaram em dúvida se Deus existia e se Deus estava recompensando aquele momento da vida deles. Talvez você chegue aqui nessa noite com essas duas percepções. Eu até caminho em fé, mas eu sei que eu dou as minhas pisadas na bola. Ou quem sabe com essa segunda percepção, eu quero ter fé, mas diante do que eu vivo agora é muito difícil acreditar. E para isso, o nosso impulso de hoje é um personagem que não é tão fácil falar sobre ele. Eu sei que quando nós estávamos montando essa série, o Daniel está aqui, o William também, vou me entregar. O Anderson também. Eu só pensei, tomara que eu não pegue Isaac. E vai montando a escala para aqui, para lá, para lá, para lá, para lá, quando vê, dia que eu vou pregar Isaac. Está bom. Então vamos lá. A minha primeira experiência de pregar sobre Isaac em séries temáticas foi quando nós fizemos uma série com os jovens, onde nós queríamos falar desses primeiros personagens da fé na Bíblia e usar uma imagem mais jovem assim para ilustrar. Então nós usamos a imagem do Quarteto Fantástico. E daí nós pegamos os 4 super-heróis do Quarteto Fantástico para falar dos 4 heróis da fé: Abraão, Isaac, Jacó e José.
E aí logo veio assim a ideia, vamos falar de Abraão como o homem elástico, porque ele foi muito além da sua terra, ele foi muito longe. E vamos falar de José como aquele homem rocha, porque José foi firme, mesmo nas maiores dificuldades, ele era firme na sua convicção em Deus. E vamos falar também de Jacó como tocha humana, porque Jacó é um incendiário. Jacó, aonde ele estava, o negócio era na pressão. E daí a gente disse assim, mas está faltando um personagem. Abraão, Jacó... Isaac. E qual é o herói que faltava? A mulher invisível. O homem invisível. E a história de Isaac, perto da de Abraão, de Jacó, de José, é quase invisível. Mas ela é muito valiosa. Eu quero convidar você para dar uma chance para Isaac nessa noite. Eu quero convidar você a olhar para esse texto, para olhar para a vida de Isaac e ver que aqui tem um grande ensinamento de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. Quem tem a Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. Depois eu vou citar alguns textos de Gênesis, mas em 11 tem um resumo de cada um dos personagens. E nós lemos semana passada, por exemplo, quando a Bíblia fala de Abraão e dedica vários versículos para falar da fé de Abraão. E para falar da fé de Isaac não tem muitos, mas é Hebreus capítulo 11, versículo 17 até o 20. E olha só, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Até aqui. 17, 18, 19 e 20. 17, 18 e 19 fala do que Abraão fez. Mas vai falando de Isaque, que era o seu filho prometido. Vai falando que Abraão ia oferecer Isaque em sacrifício, mas Isaque estava ali. Então, aqui conta a história de Isaque. Mas não conta nada do que ele fez. Até que no 20 a Bíblia nos fala sobre a fé de Isaque. Ela diz assim: ele orou pelos seus filhos e abençoou seus filhos. Fim. E a história segue nos filhos. Esse é o resumo da história de Isaque quando está falando que ele é um exemplo de fé para todos nós. Eu confesso que eu tive que ler, pesquisar, estudar e pensar um pouco o que tem nessa essência de Isaque. Mas vamos lá, olhando um pouco para Isaque. Isaque significa riso ou ele sorri. Porque Isaque de fato foi um filho prometido para Abraão, já na sua velhice, um presente de Deus para sua esposa Sara, que era estéril, e de cumprir a grande promessa de Deus de que ele abençoaria todas as nações a partir daquela família, a partir do nascimento de Isaque. E o nascimento de Isaque então se tornou um motivo de sorriso, se tornou um motivo de alegria. Isaque se tornou a alegria da casa. E essa cena não é estranha para nós aqui. Essa cena não é estranha para o nosso vivenciar. Bebês que se tornam a alegria da casa, pais que não conseguem engravidar. E de repente vem a notícia de uma gravidez. E aquele bebê é a alegria da casa, e não foi diferente com Isaque. E uma outra coisa de Isaque que não é diferente de muitos lugares. A Sara, mãe de Isaque, faz de tudo para protegê-lo. Não quer ver seu filho passar por sofrimento. Não quer ver seu filho passar por necessidade. Não quer ver seu filho ter dificuldade. Como toda mãe bem intencionada, ela faz isso. Mas ela era uma mãe bem intencionada que esperou muito tempo para ter esse filho. E ela teve o filho na idade de ser vó. Então é aquela história que dizem: nas férias os avós estragam por 20 dias e os pais têm 11 meses para consertar. Mas é naquela assim, tudo pode, tudo está liberado, só não pode passar trabalho, meu Isaque. E começa então a história de Isaque. A primeira coisa que Sara faz, se livrou de Ismael. Ismael era o filho que foi até uma ideia atrapalhada da Sara, que quis apressar as coisas e disse: Abraão, é para você ter filho, mas eu não consigo engravidar? Engravida a minha escrava. Então engravidou Agar e de lá nasceu Ismael. Falamos disso semana passada, mas só para rapidamente a gente entender.
E quando então ela engravida e nasce o bebê Ismael e a Sara sem engravidar, começa muitos conflitos naquele lugar, naquele ambiente. E quando nasce Isaac, Sara não suporta o olhar de Agar para ela. E diz assim: Abraão, tira essa mulher daqui. O meu filho Isaac não pode ter ninguém o perturbando. O meu filho não pode passar trabalho. O meu filho não pode passar dificuldade. O meu filho não tem que lidar com frustrações na vida. Afasta Ismael de nós. Isaac, ainda bebê, já se livra de algo que seria uma frustração e um conflito que ele enfrentaria durante a vida. E uma outra situação que chama muito a atenção sobre a característica de Isaac é o que está relatado em Gênesis 24. Gênesis 24, ali Isaac já tem uns 40 anos de idade nessa história aqui. Mas Abraão diz que já está muito velho e começa a se preocupar que Isaac ainda é solteiro. E o que Abraão faz? Abraão diz para o seu servo, um dos mais velhos dos seus servos: você tem que achar uma esposa para Isaac. Olha só, Isaac nem achar esposa conseguia. Alguém tinha que fazer para ele. Vai procurar uma esposa para Isaac. E tem toda uma história, que depois a gente vai voltar um pouquinho, de como, de fato, Deus direciona a Rebeca como a mulher que ele presenteou Isaac. E até nessa bonita história de fé, que não tem a ver com a capacidade de Isaac, como eu disse, mas de como Deus cuidou dele, mas como Deus vai colocando Rebeca na vida de Isaac. Só que aqui chama a atenção, então, uma coisa, que aqui, quem sabe, vai uma semelhança com os nossos tempos. Isaac foi alguém que não aprendeu na sua vida a lidar com frustração. E sempre teve alguém que fazia as coisas por ele. Essa história não é diferente do que nós vivemos nos nossos lares, do que a nossa sociedade. Pessoas que não vão aprendendo com as frustrações, pessoas que não vão aprendendo com a vida, pessoas que sempre tem alguém que faça por eles. E aqui eu quero falar uma coisa que talvez seja até um pouco estranho, porque nesse discurso normal é a gente dizer, é verdade, e detonar. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, é que mesmo essa história de Isaac, sendo protegido, não significou que Deus não tinha um propósito com ele. Mesmo que nós não vamos ver Isaac ser um desbravador com grandes atitudes, na sua personalidade, no seu jeito, até no seu silêncio, na sua apatia, poderia dizer assim, não significa que Deus não tinha um projeto para a vida dele. E que a partir daqueles pequenos passos que lhe eram possíveis, e dos pequenos passos que de fato ele deu, que ali também não estava Deus cuidando e conduzindo a vida de Isaac. Então vamos olhar algumas coisas sobre Isaac, que nos mostra que esse homem de fé, nessa sua caminhada, não teve uma vida fácil, ou melhor, teve uma vida fácil, não teve muitos impulsos, mas algumas situações nos fazem pensar, homem de fé? E a primeira que eu queria dizer é quando a gente olha que Isaac repete o mesmo erro de seu pai. Quando ele casa com Rebeca, então, a primeira experiência é muito legal. É muito interessante para a gente olhar do que a Bíblia nos diz desse casamento, que diz que Rebeca veio casar com ele quando a mãe de Isaac tinha morrido, e que Rebeca consolou Isaac. Ou seja, ela fez bem para ele. Ela fez bem para ele. E essa é uma característica muito importante. Mas depois eu quero voltar nessa história. Só que eu quero olhar que daí quando eles constroem a família, um segundo passo nesse casamento é que diz que 30 anos depois, aproximadamente, é que ela teve um filho. O mesmo problema da mãe que era estéril, mas uma postura diferente. A Bíblia vai nos dizer, em Gênesis capítulo 25, versículo 21, Isaac orou pela sua esposa Rebeca, que era estéril. E aqui vem uma lição para a nossa caminhada de fé. Diante das circunstâncias, aonde ele não via nada, aonde não tinha solução, ele sabia que existia um Deus que pode solucionar a sua vida. Diante do impossível, ele sabia que existe um Deus que pode fazer as coisas se tornar possíveis. E aqui Isaac começa a nos convidar para perceber o que é uma caminhada de fé. A situação nos diz, Isaac orou pela sua esposa, que era estéril. E ela engravidou. Mas ela engravidou 30 anos depois. Quantas noites de choro.
Quantas noites de oração não respondida? Quantas noites sem conseguir entender o que estava acontecendo? Quantas noites de olhar e não ter recompensa nenhuma? Mas Isaac sabia, Isaac cria, Isaac orava para Deus. E se você de fato quer ter uma vida diferente, você tem que se perguntar o espaço da confiança em Deus através da oração. Não é discurso fora de moda. É o discurso mais importante. O quanto a oração tem papel na tua vida. O quanto a oração tem papel nas tuas decisões. O quanto a oração tem papel nas circunstâncias que você não consegue resolver. O quanto a tua oração às vezes para de ser, faça a minha vontade e começa a ser Deus, seja feita a tua vontade. O quanto a tua oração sai do seu desejo para dizer, Deus, eu não estou enxergando, mas eu confio em Ti. E nessa trajetória de Isaac foi assim. Quem sabe um teste semelhante ao de Abraão, claro que não na mesma dimensão e na mesma intensidade de Abraão, mas de novo perguntando, Isaac, você é mais preocupado com as bênçãos de Deus ou com o Deus das bênçãos? Isaac, o que é mais importante na tua vida é as bênçãos de Deus, ou é o Deus das bênçãos? Se as bênçãos não vêm, Ele ainda é teu Deus? E a história segue, e já nasce gêmeos, Jacó e Esaú. E a história já nos diz que os dois já fechavam o pau no ventre da mãe, já nasceram brigando. É aquela coisa de irmão, não pode ver o outro quieto, que já tem que brigar. Não pode ver o outro quieto, que já dá problema, tem que fazer algum jeito de brigar. E é tão criativo que às vezes não tem nada para brigar e surge uma briga. Aquela coisa de irmão. Então Jacó e Esaú, os dois irmãos, viviam em pé de guerra. E a Bíblia nos diz de uma atitude de Isaac que não é nada bonita quando olhamos para um homem que orava, que acreditava em Deus, para um homem que recebeu um presente de Deus do seu relacionamento. A Bíblia nos diz que Isaac tinha preferência por Esaú e que Rebeca preferia Jacó. A briga já era feia, e Isaac ainda achava que Esaú era um pouquinho melhor. E como sofre quem passa numa situação familiar onde tem um filho preferido. Não é o jeito natural, não é o jeito certo. E se você é o que não é preferido, nessa hora essa palavra te dói. Se você é o que é preferido, você está dizendo, acho que não tem problema não. Isaac e seus filhos Esaú e Jacó. Um filho preferido. E fora isso, Isaac também não era um grande exemplo quando ele agia. E pior ainda que ele repetia o erro do seu pai. E olha que coisa estranha, ou que coisa interessante, a Bíblia diz que ele mentiu para o mesmo rei que Abraão mentiu. E ele fez a mesma mentira. Ele mentiu, ele olhou para sua esposa Rebeca, que era muito bonita, e quando chegaram em Gerar, diante do rei Abimeleque, ele disse a mesma coisa que Abraão tinha falado para Sara. Ele disse, vamos dizer aqui que tu é minha irmã. Vamos dizer que nós não somos casados, aliás, essa foi a desculpa de Abraão primeiro, mas ele dizia, vamos dizer que nós não somos casados, eles eram primos, então ele disse, vamos dizer que nós não somos casados. E de repente aquela mentira é revelada para o rei Abimeleque, e Deus na verdade dá uma grande lição através de Abimeleque para Isaac, ou seja, um cara que nem da fé era, nem acreditava em Deus, fala para Isaac sobre uma verdade que ele precisava ouvir, mas aqui a gente vê assim, puxa vida, pai da fé, um exemplo de fé, não era um bom pai? Tinha atitudes duvidáveis. O que nós podemos ver nesse homem? Mais uma vez eu digo, ainda não jogue fora Isaac. Segura ele aí mais um pouquinho. Porque aqui entra um terceiro episódio na vida dele, que esse eu queria chamar mais uma vez a atenção da nossa reflexão. Isaac, a Bíblia vai nos contar essa história em Gênesis 26, 34 a 35, que é quando acontece o casamento, o primeiro casamento dentro da sua família, que é o casamento de Esaú, o seu filho que era o mais velho, o seu preferido. E a Bíblia diz que as duas mulheres que Esaú casou, na época de poligamia, amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Olha o que a Bíblia diz. O casamento de Esaú amargurou a vida de Isaac e Rebeca. E aqui entra mais uma lição nessa jornada de fé. E a lição é a seguinte:
é muito importante nós sabemos responder bem pelo menos 3 perguntas na nossa vida. A primeira e a mais importante de todas é: onde eu vou passar a minha eternidade? A nossa decisão com Deus é a mais importante de todas. Porque a Bíblia diz que a nossa vida terrena, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que ela é como um sopro, que ela passa rapidinho, que a gente nem percebe passou, mas que existe uma eternidade na qual Deus nos espera. E Ele nos possibilita nessa vida tomar a decisão de entregar a vida para Ele, para viver com Ele. Então, entre tudo que nós deveríamos priorizar, a pergunta mais importante é: aonde eu vou passar a eternidade? A segunda pergunta mais importante é: quem estará comigo nessa trajetória? É impressionante. As pessoas que entram na nossa vida têm o poder de nos ajudar, nos fortalecer ou destruir com a nossa vida. Até de nos desviar do caminho de Deus. E pior, até de amargurar a vida de outras pessoas ao nosso redor. Já ouviu essa história? O casamento do filho entristeceu a mãe e o pai. O casamento do filho gerou lágrimas no avô, na avó. O casamento da filha perturbou toda a estrutura familiar. A história de Isaac foi marcada muitas vezes por essa questão: a fé vivenciada dentro de casa, a fé vivenciada em família. E aqui nós vemos Isaac sofrendo junto com a sua esposa pelo casamento do seu filho Esaú. E essa é a segunda pergunta mais importante da vida: quem vai estar comigo nessa trajetória? A terceira mais importante é: o que eu vou fazer até chegar lá? O nosso grande problema é que nós somos treinados a resolver a terceira por primeiro. Você tem que estudar muito, você tem que se dedicar muito, você tem que ser alguém na vida, você tem que ter um trabalho bom, você tem que ter dinheiro, você tem. Quem sabe nisso, a pessoa vai crescendo, a idade vai chegando e começa a dizer: você tem que ter um relacionamento. E aí, está namorando? Como é que é? E a pergunta por Deus vem em algum momento da vida ou nem chega. A nossa instrução é o contrário. Porque normalmente o que acontece é o seguinte: uma pesquisa feita com pessoas de mais de 60 anos tentou descobrir qual é o grande motivo da felicidade de uma pessoa com mais de 60 anos. E nós temos alguns aqui nessa noite, e nem precisa ter 60 anos para a gente já ver que isso tem muito sentido. E a pesquisa respondeu o seguinte: o grande fator de felicidade na vida de alguém de mais de 60 anos está atrelado a relacionamentos estáveis e com proximidade. Ou seja, a grande alegria de alguém de mais de 60 anos não é uma promoção, não é um carro novo, não é uma casa nova. A grande alegria dessa pessoa é saber que a sua família está se dando bem. A grande alegria dessa pessoa é saber que os seus filhos estão seguindo bem na vida. A grande alegria dessa pessoa é saber que numa festa de Natal não vai ter uma turma numa casa e outra na outra, porque tem gente na família que não se fala. A grande alegria é ter a família próxima. A grande alegria começa a ser a alegria na vida do filho, e não mais a alegria da pessoa em si. E quem sabe você já experimenta isso. Já experimenta pitadas disso, que a tua alegria não está mais a ver com a tua realização, mas com a realização das gerações que fazem parte da tua história. E como existem pessoas que sofrem, apesar de um ótimo emprego, apesar de ser uma ótima pessoa, e às vezes até apesar de uma boa caminhada com Deus, sofrem pelos relacionamentos na vida do filho, do neto, da neta, pelos relacionamentos que afastaram. Quando se envolveu com aquela pessoa, se afastou de toda a família. Quando se envolveu com aquela pessoa, começou o problema. E quantas pessoas passam por isso, de que relacionamentos afetam a vida? E foi assim que Isaac estava experimentando isso na sua casa, que Isaac estava vivenciando isso na sua casa. E o grande alerta é: qual tem sido a nossa maior motivação para viver? Se você está pensando no que te faz feliz, comece a orar pelos teus filhos. E comece a orar primeiro para o encontro deles com Deus, depois para os relacionamentos que ele vai ter, e depois sim se preocupe
com essa terceira preocupação do que ele vai ser na vida, porque independente do que ele vai ser na vida, um relacionamento pode botar tudo fora. Independente do que ele vai ser na vida de um ótimo relacionamento, uma vida sem Deus, uma hora vai fazer com que ele sofra, e isso vai fazer um sofrimento em você. Isso vai trazer sofrimento para o final da tua vida. Isso vai trazer sofrimento para os teus dias. Por isso é tão importante nessa história nós olharmos, Isaac não acertou tudo, não teve privilégio em tudo, não viu recompensa em tudo, inclusive se amargurou em relacionamentos na sua casa, que eram turbulentos, já começava na história dos filhos, na enganação entre os filhos, mas também se estendeu para a história da sua família. Uma coisa que eu costumo brincar, que eu oro pelas minhas filhas, é a seguinte: eu faço 3 pedidos na minha oração. Os 2 primeiros são verdadeiros, o terceiro fica a critério de vocês. O primeiro é: Senhor, que as minhas filhas te amem mais do que eu te amo. Segunda: Senhor, que as minhas filhas encontrem alguém que te amem mais do que eu te amo. E terceiro: Senhor, e que esse alguém tenha muito medo de mim. Amém. A terceira fica a critério de vocês. As 2 primeiras eu confesso que eu oro, não sempre, eu falho também nisso. Mas quando eu lembro eu oro, quando eu lembro eu penso, quando eu lembro eu desejo. Senhor, isso que é importante, porque se isso não estiver bem ajustado na vida delas, quem sabe todo o restante vai ser uma frustração. Uma escritora, na verdade uma enfermeira australiana, chamada Bronnie Ware, ela acompanha pacientes com cuidados paliativos, pessoas que estão perto da morte, pessoas que estão nos seus últimos dias de vida. E ela acompanha essas pessoas e escuta a história delas, como essas pessoas estão nos últimos dias da sua vida. E essa enfermeira, então, começou a escrever num blog, com o título Os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Depois do blog virou um livro, e um livro mundialmente conhecido em muitos lugares, um livro famoso, sobre os 5 arrependimentos mais comuns à beira da morte. E o primeiro é o seguinte: eu queria ter aproveitado a vida do meu jeito, e não da forma que os outros queriam. O segundo: eu queria não ter trabalhado tanto. O terceiro: eu queria ter falado e demonstrado mais sobre os meus sentimentos. O quarto: eu não queria ter perdido o contato com os meus amigos. E o quinto: eu queria ter me permitido ser feliz. Ela olha a jornada da vida das pessoas que têm sonhos, que têm ambições, que querem ter um bom emprego, que querem ter dinheiro, que querem ter uma casa, e ela acompanha os últimos momentos da vida dessa pessoa. No outro livro vai dizer que nós deveremos observar melhor os que as pessoas dizem perto da morte, porque perto da morte é como se tivesse um grande muro que nós não conseguimos superar. E quando nós percebemos que nós chegamos lá e que não tem mais nada para frente, é o tempo que a gente olha para trás. É o tempo que a gente olha para trás e pensa: valeu a pena? Eu fiz certo? E as pessoas, ao chegar lá, elas dizem: sobre a minha vida eu sei o seguinte: eu queria ter vivido de uma forma mais intencional. Eu queria ter aprendido a não viver tanto por impulso, ou por impulso dos outros. Eu queria ter aprendido a ser mais intencional na minha vida. A segunda coisa: eu não queria ter trabalhado tanto. Eu me iludi por muitos anos que trabalhar demais ia trazer a felicidade. E agora eu percebo o quanto eu perdi, o quanto eu poderia ter vivido diferente se eu desse atenção para não trabalhar tanto assim. A terceira: eu queria ter demonstrado mais o quanto eu amo as pessoas. Eu queria ter falado mais o quanto eu amo as pessoas. Eu queria ter deixado mais claro não os sentimentos ruins,
mas aquilo que tem de bom. A quarta coisa, eu não queria ter perdido contato com os meus amigos. Como eu perdi tempo dizendo, uma hora a gente marca, uma hora a gente combina, uma hora a gente se fala. E o tempo passou, e os meus amigos se foram, e agora que eu chego aqui, só o que eu queria era saber, eu podia ter vivido diferente. E a última, eu queria ter me permitido ser mais feliz. No fundo, a gente sabe onde está a felicidade. Mas de alguma maneira muito estranha, a gente sempre corre em outras direções. Por que eu trago essa história? Porque agora eu quero resgatar Isaac. A Bíblia fala sobre a vida de Isaac em um texto seguinte. A vida de Isaac foi simples. Formou uma família, orou pelos seus filhos e o abençoou. Agora eu te pergunto, olhando para toda essa jornada, será que precisava mais? Olhando para toda essa jornada, quando ele olhava para trás, será que existe algo que ele deixou passar? Por entender que as grandes coisas da vida não são grandes? Isaac se torna um exemplo para a fé. Não pelo homem perfeito que era, não pelo quanto que ele acertou, mas pela lição que ele deixou. Tem coisas que não podem ficar para trás. Essa é a descrição sobre quem é Isaac. E as palavras finais sobre ele. Eu queria encerrar com o salmo que abriu o culto. Salmo 131. Quando o rei Davi, diante do seu império vitorioso, uma hora ele se dá de conta do que ele estava fazendo, ele diz, Senhor, agora eu não quero pedir tanta coisa, eu não quero, os meus olhos não são arrogantes. Eu não estou sonhando mais com coisas grandiosas, eu estou caindo na realidade. Eu só quero saber que Tu és o meu Deus e que Tu cuida de mim e das pessoas que eu amo. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.